será que tem uma pergunta certa no jornalismo para a gente fazer? Sempre tem uma pergunta certa para a gente fazer no jornalismo. Dependendo do assunto, dependendo do tema, dependendo do que você quer, do seu objetivo. E aí a gente tem, inclusive, perguntas, tem mais perguntas erradas, eu diria, muito mais perguntas erradas do que certas. Porque as perguntas são o que movimentam o mundo. O jornalismo é, em essência, a arte de perguntar. A arte de perguntar. E perguntar é a melhor forma da gente separar quem é jornalista dos que pensam como jornalista. Quem é jornalista dos que pensam como jornalista. Os que são jornalistas, aquele que eu sou jornalista, são dominados pela técnica, são dominados por diversas narrativas que tem no entorno dele, são lubridiados, às vezes, pelo encantamento que essa profissão, às vezes, traz, principalmente no caso da televisão. Tá? Então, quem é jornalista está muito focado ali em fazer o seu dia a dia, né? Usar das técnicas e das informações que ele tem, do aprendizado que ele tem, apenas para cumprir ali muito das coisas. Agora, os que pensam como jornalistas, eles criam seu próprio destino. Eles viram referência na comunicação. Eles são referências na comunicação. Porque uma coisa é você ser, outra coisa é você pensar como. E pensar como é muito mais superior. E é sobre isso que eu quero conversar contigo nessa aula de hoje. Para te trazer para um ambiente onde você tenha muito mais subsídios, informações e se coloque, inclusive, em uma posição para se destacar melhor nesse mundo da comunicação diante dos seus colegas de profissão futuro ou que já sejam colegas seus. O trabalho de um jornalista é 90% saber perguntar. 90% saber perguntar. 10% ele reporta, ou seja, ele comunica, ele fala. Mas o trabalho do comunicador, do jornalista, 90% é saber perguntar. Se ele sabe perguntar, ele está no meio, ele está no caminho certo, está no lugar certo, está no momento certo, está no lugar... Enfim, qualquer veículo de comunicação vai querer um profissional como esse. A não ser aqueles veículos que são mais esporádicos, sensacionalistas e que às vezes prejudicam muito a sociedade. A gente vai falar sobre isso, segura aí, a gente vai falar já sobre isso, tá? Mas o que acontece? Quando o comunicador fala mais do assunto do que as fontes que estão envolvidas naquele assunto, ele toma um lugar de fala que não é dele. Quem tem que falar são as fontes, não o comunicador. O comunicador, ele é sempre mediador. Em essência social, na essência social e operacional dessa profissão do jornalismo, se o jornalista fala mais e pergunta menos, corre o risco de ele ser imperativo e muito parcial diante daquela situação. Ou seja, se estabelece ali uma maneira e um interesse muito mais para um lado, dado por essa posição que o jornalista toma, do que para o outro lado. Entende? Então, o jornalista em operação, no dia a dia, ele pergunta para contar histórias. Então ele baseia essas histórias em pessoas e em fatos reais. Concorda? Não é isso que acontece? Então, vem cá comigo. Não podemos julgar e nem tentar ser representantes absolutos da sociedade sem uma chancela, nem que seja tácita, da sociedade, certo? Dada pela sociedade. E a forma mais adequada da gente conseguir esse título, né, se é que é um título, né, de ser representante da sociedade por ser comunicador, é deixando as fontes falarem, de acordo com o filtro jornalístico, de acordo com a técnica jornalística, de acordo com o momento necessário e de acordo com o tema que está sendo se discutido ali. A melhor maneira da gente ser jornalista, da gente pensar como jornalista, é usar da técnica que diz que a gente precisa deixar as fontes falarem e não eu ficar falando sobre os assuntos. Nós somos mediadores, tá? Essa conquista da gente falar representando alguém, né, na mídia, como um cara que ganha um programa de TV, que está apresentando um programa de TV, ou que é um repórter em uma TV, em uma rádio, vai muito além do diploma. Vai muito além do diploma, vai muito além de ser um apresentador de TV ou de rádio, cara. Não é isso, tá? Vai muito além disso. E qual é a grande questão nessa questão? Nesse detalhe, nesse contexto? A questão é que
perguntar remete ao trabalho duro do jornalista. E às vezes é muito mais fácil, ao invés da gente perguntar, a gente dar a nossa opinião. Percebe que tem muita gente que fica dando opinião na televisão e no rádio, nos programas de TV? Pois é. Então, a questão é que perguntar remete à base, o trabalho mais duro do jornalista. O que eu estou querendo dizer com isso? É que às vezes a gente tem uma certa preguiça de pensar para poder perguntar, porque perguntar não é só você abrir a boca e falar alguma coisa. Você precisa estudar o assunto, estudar a pessoa, estudar a fonte, saber qual é aquele contexto, em que momento está, para poder fazer uma boa pergunta, para poder fazer a pergunta certa. Exige, para você perguntar direito, exige sensibilidade, exige pesquisa, exige entendimento do assunto, do contexto, exige selecionar, exige destacar e falar com quem? Com a fonte certa, com a fonte que pode falar daquela melhor maneira possível a respeito daquele assunto que você está pautando ali, tá? A técnica, ela é fundamental, sem dúvida, mas não se sobrepõe ao entendimento social exigido para se reportar por meio da mídia à sociedade. Então, o que eu estou querendo dizer aqui com isso, gente? É que por mais que você se forme numa universidade, faça a Conrad, faça a Universidade Federal, qualquer lugar, você não pode achar que só por entender a técnica, você pode se sobrepor à sociedade. Você não pode achar-se representante da sociedade porque você fez um curso superior, tá? Não funciona assim e não é assim. Não é assim para ser. Agora, no real, o que acontece, Iraildo? Acontece demais. Tem gente que se acha comunicador para que tenha o domínio da sociedade. Muitos comunicadores, inclusive, se transformam políticos pensando nesse trampolim. Usam essa plataforma de comunicação para serem políticos, a gente conhece um monte. Os fatores como o processo de produção, o tempo da matéria, o business que está envolvido naquele meio de comunicação, o que você está envolvido no meio de comunicação, e todos os interesses possíveis envolvidos em torno de um assunto para fazer uma reportagem, são desafios diários do comunicador que impedem muitas vezes do jornalista ser jornalista social. E aí acaba sendo um cara que é jornalista, mas que não pensa como jornalista. E isso tem um grande problema. Isso fragiliza demais as relações e a confiança que a gente tem, que deve ter na imprensa, na mídia, através dos seus comunicadores. Que é você se tornar um pouco mais parcial. Você foge da parcialidade e vai muito mais para o parcial. Porque acaba que esses processos todos, se eles não forem bem entendidos ou que você não estejam preparados, não só do ponto de vista técnico, mas de conhecimento, para poder lidar com isso e transformar isso em notícia, acaba que em algum momento isso vai falhar. Você vai falhar em não fazer a pergunta certa e não trazer o contexto certo para aquela notícia, tá bom? Então, qual é o caminho que eu devo seguir, Iraildo? O primeiro é que o mundo da mídia não lhe entorpeça. Primeiro é isso. Não deixe o mundo da mídia te entorpecer diante da humanidade que a gente está aí, principalmente diante da sua humanidade como cidadão. Primeira coisa é isso. Não deixa o mundo da mídia te entorpecer, né, te lubridiar, mediante a sua condição como ser humano, como cidadão. Respeite os direitos de quem lê você, de quem ouve você e de quem lhe assiste. O resto é técnica e trabalho duro todos os dias, tá? Então, o primeiro caminho é esse. Nessa conversa, eu quero aprofundar um pouco mais com vocês, né, lá no calabouço da história, para a gente apresentar alguns questionamentos que foram feitos e mudaram a humanidade totalmente. Mudaram a humanidade totalmente. E o que eu quero dizer, eu quero contar algumas historinhas aqui para vocês entenderem a importância de saber perguntar. Como talvez a pergunta que você não fez hoje para aquele entrevistado poderia ter sido, quer dizer, não foi tão boa, mas poderia ter sido tão boa que traria uma revolução. Tá bom? Então, eu quero que você preste muita atenção nessa parte. Vamos lá. Mas também vamos falar da superficialidade, né? Nessa aula de hoje também a gente também vai falar um pouco dessa superficialidade que a mal pergunta, que a pergunta ruim acaba trazendo para o jornalismo. Se você não pergunta profundamente, se você pergunta de forma superficial, você vai trazer respostas superficiais, tá? E o efeito disso no jornalismo? Qual é o grande efeito das perguntas ruins que a gente tem no jornalismo? Deixa eu aprofundar um pouquinho isso aqui com vocês. Vamos pensar aqui o seguinte, tá? O jornalismo hoje, ele
ele tem passado por uma crise muito complicada. E eu acho que tem 2 pontos, né, para a gente contextualizar isso que eu quero dizer com relação à pergunta. Eu acho que tem 2 questões aí que são muito relevantes da gente pensar dessa falta, eu não diria, falta de credibilidade total do jornalismo, porque ele, durante a pandemia, avançou muito. Ele foi um guardião de todos nós com relação à pandemia, com relação à saúde e tal, tá? Mas tem 2 pontos que eu quero discutir aqui com vocês. Primeiro, é que o processo jornalístico sempre foi tido ali como uma mala preta, tá? Não tem tanta transparência nesse processo de por que eu escolhi essa fonte e não escolhi aquela. Tem a técnica, mas não tem por que eu escolhi aquele entrevistado para falar na minha TV e não escolhi aquele outro, certo? Tem a técnica de escolha a partir do seu assunto. Mas há uma falta de transparência nesses processos. Como hoje a gente vive num mundo midiático, onde todo mundo tem informação, acaba que as pessoas por si só, elas começam também se darem o direito, e com toda a razão, pelo que a internet acabou quebrando, né, que foi esse processo de democratizar a comunicação, onde todo mundo fala e todo mundo escuta, e às vezes todo mundo escuta e ninguém... Quer dizer, todo mundo fala e ninguém escuta, mas enfim, tem uma democracia hoje que você pode comunicar também. Não usando talvez a técnica jornalística, mas você pode falar o que você quiser na sua rede social, enfim, tá? Então, primeiro ponto é esse. Acho que falta mais transparência nesse processo de construção da notícia. E os veículos de comunicação, muitas vezes, negligenciaram isso se resguardando disso diante da sociedade. E a sociedade começa a desconfiar. E essa credibilidade, essa falta de credibilidade, hoje um número é de que pelo menos 45% só da população brasileira acredita nos jornais, né, no jornalismo em si, é pequeno ainda, já foi maior, né, mas é pequeno, então é muito pouco. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as redações dos jornais estão cada vez mais enxutas. E está havendo uma migração, não é nem uma migração, uma integração dos veículos de comunicação de massa, ou seja, TV, rádios e impressos, para o digital. O que isso acontece? Redações cada vez mais enxutas, porque a tecnologia trouxe ferramentas que facilitam muito mais o trabalho do comunicador dentro de uma redação de jornal. E isso tem a ver com a sustentabilidade dos meios, que na verdade está vinculado ao primeiro ponto. Se tem menos pessoas assistindo o jornal, vai ter menos audiência. Se tem menos audiência, tem menos pessoas patrocinando aqueles jornais, pagando mídia para ele, certo? Então, esses 2 fatores, o impulso da tecnologia e a falta de transparência nos processos, que tem enxugado as redações e que tem feito com que cada vez mais as pessoas digam não ao jornalismo, é um fator muito preocupante para a gente entender a importância do nosso papel enquanto perguntador. Se você traz questões que sejam diferentes, o que vai acontecer? Se traz abordagem e perguntas diferentes, personagens diferentes para falar no seu jornal, o que vai acontecer? Cada vez mais a gente vai poder recuperar a credibilidade que o nosso jornal precisa. Compreende? Então esses 2 pontos são muito importantes também para a gente entender por que é importante perguntar. As perguntas são o que fazem a humanidade evoluir, isso não tenha dúvida. Tá? Imagina que o Charles Darwin fez uma descoberta extraordinária, a maior descoberta talvez da humanidade até os dias que a gente se conhece, né? Questionando e olhando fragmentos de um recife de corais num pequeno lago. Ele tinha 27 anos quando ele começou a observar isso. E ele começou a questionar, por que esses seres humanos são... Se seres vivos existem, como é que é isso? Como é que eles funcionam? Como é que eles sobrevivem? Aquelas perguntas, aqueles questionamentos que ele fez, olhando ali para aquele lago, olhando para aquele coral de recifes, 30 anos depois, foi escrita a sua obra-prima, que é A Origem das Espécies. Foi aquelas questões que ele trouxe 30 anos depois para ser publicado o livro principal que causou inveja na humanidade intelectual naquele período. Perguntar não é só sobre fazer com que a outra pessoa fale, mas é tentar explorar e tirar da outra pessoa aquilo que pode ser revolucionário. Foi isso que aconteceu com Charles Darwin, com A Origem das Espécies, tá bom? Mas tem uma outra história que eu gosto muito, essa é bem legal. Cristóvão Colombo descobriu as Américas, depois de descobrir as Américas, ele voltou para Portugal. Nessa volta dele para Portugal, ele foi
para um banquete, e nesse banquete uma pessoa se levantou e disse o seguinte: Cristóvão, e se você não tivesse descoberto a América, será que outra pessoa teria conseguido descobrir a América? E o Cristóvão sentiu que ali era uma certa provocação, né? Talvez até duvidando da descoberta que ele tinha feito recentemente. Tá? E o Cristóvão foi muito esperto e ele disse o seguinte: cara, vou te responder fazendo uma provocação para você. Quem aqui dessa mesa consegue colocar esse ovo de galinha em pé? Quem aqui consegue colocar esse ovo de galinha em pé? Tá? E ele desafiou todo mundo da mesa. Era uma mesa plana, um banquete, e todo mundo pegou um ovo de galinha e começou a tentar colocar o ovo de pé. Tá? Isso, inclusive, é uma máxima que a gente tem no nosso conhecimento, no senso comum, no conhecimento popular. O ovo de pé de Colombo, né? O ovo de pé. Então, ele sugeriu isso para que as pessoas colocassem. E aí tentaram, tal. 30 minutos depois, ninguém conseguiu. E aí ele disse, e você consegue, Colombo? O cara aqui tinha perguntado para ele. Aí o Colombo pegou um ovo, né, de galinha, deu 3 batidinhas assim, criou um fundinho no ovo e colocou o ovo de pé. E aí os caras olharam para o Colombo e disseram o seguinte: mas isso é muito simples. Isso não tem nada de extraordinário, isso é simples demais. Sabe qual foi a resposta do Colombo para essas pessoas? Ele disse o seguinte: pois é, mas alguém tinha que ter feito a primeira vez. Quem fez a descoberta das Américas fui eu. Entende? Então, os contextos e as perguntas que você faz, elas podem aprofundar muito as respostas que você pode ter. E essas respostas, muitas vezes, são aquelas que são extraordinárias, que mudam a vida das pessoas. É isso que a gente tenta ensinar aqui como princípio de saber perguntar, tá bom? Essas 2 histórias que eu contei para vocês, elas são muito importantes para a gente, principalmente, entender 2 princípios dos quais definem se somos jornalistas ou se pensamos como jornalistas. O primeiro princípio é o da objetividade, que prega que as informações sejam concretas. A objetividade do jornalismo prega que as informações sejam concretas, objetivas e, claro, a partir de fatos. Esse primeiro princípio ele é muito importante no jornalismo. Mas eu acrescento o seguinte, que ser objetivo é você também ter objetivo. Ser objetivo é você ter objetivo. Ou seja, qual o objetivo da sua reportagem, da sua pergunta? Quando você for fazer uma reportagem, uma matéria ou entrevistar alguém. Você quer elogios? Quer emocionar as pessoas? Quer denunciar? Quer questionar? Quer fazer um feijãozinho com arroz? Ou seja, aquele guisadinho ali simples? Você quer informar as pessoas sobre os fatos, sobre os acontecimentos? Ou você quer contar a história de forma cronológica, simplesmente? Ou ainda, você quer que algo aconteça para resolver aquele problema do qual você está fazendo aquela reportagem ou aquela pergunta? Ou você quer inspirar as pessoas? Então, de novo, princípio da objetividade do comunicador, da comunicação, é objetividade. Mas eu acrescento que é muito importante a gente ter objetivo. Se você não tem objetivo, e que se esses objetivos estejam pautados na sua humanidade como cidadão acima de tudo, dificilmente você consegue fazer perguntas extraordinárias. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. E como é que a gente sabe que um bom jornalista pensa como jornalista ou ele é jornalista? Como é que a gente faz essa diferença? Sabendo se ele tem um objetivo com aquilo. Se ele tem um objetivo. E esse objetivo, a profundidade desse objetivo é que vai dar a certeza de que ou ele pensa ou ele é um comunicador, ou ele é um jornalista, tá? O primeiro, quer dizer, o cara que pensa como um comunicador, como um jornalista, ele sabe o seu objetivo com aquela matéria. O segundo, ele só copia fórmulas, certo? E isso é muito fácil fazer. E esse cara que só copia as fórmulas, as mesmas perguntas, os mesmos roteiros, ele é muito fácil de ser substituído. Essa é a diferença. Aqui a gente racha um do outro e separa direitinho. Tendo o objetivo claro, suas perguntas podem direcionar as respostas para uma superficialidade que alcance apenas a casca do cérebro. Olha só, se você tem perguntas vazias, com certeza você não vai alcançar o âmago das discussões e nem vai trazer respostas que sejam realmente importantes para a sua matéria.
E o efeito disso, gente, aí é que está o ponto. O efeito disso é algo que devasta o bom jornalismo, que deixa o bom jornalismo muito aquém do que ele poderia ser, do que a gente considera que é mais importante no jornalismo, tá? E aí são 4 coisas, ou 3 coisas, pode considerar assim também. 3 coisas que são importantes no jornalismo. O jornalismo ele serve para informar as pessoas, serve para inconformar as pessoas, serve para formar as pessoas e serve também para transformar a vida das pessoas. Essas 4 coisas, formar e transformar, dá na mesma ali, né? Mas enfim, essas 4 coisas consolidam o motivo do jornalismo existir, a essência do jornalismo existir. Se a gente só coloca perguntas para a cabeça do cérebro das pessoas, isso fica muito aquém. Você deve estar nesse momento se perguntando o seguinte: como é que dá para ser profundo, sem ser chato? Afinal de contas, as pessoas não querem muito pensar hoje em dia. Isso é verdade, tá? E eu tenho até que concordar com você. O ser humano naturalmente foi criado para guardar energia. Somos muito bonitos, somos muito bonitos por natureza, mas também somos muito preguiçosos por natureza. Cada vez que uma situação exige de você gastar mais energia, a gente pensa logo. Imagina só, acordar às 5 horas da manhã para poder malhar, para poder ter um corpo perfeito. Cara, isso é complicado. Imagina não comer o doce do brigadeiro que está no aniversário da tua filha. Complicado, porque você comer o doce, você vai engordar e tal. Então, a gente, por natureza, somos seres humanos que estamos cada vez mais reclusos a não gastar tanta energia. Isso é a nossa natureza, tá? De todos nós, tá? Então vamos combinar que o jornalismo tem muito colega que economiza mais energia para fazer boas perguntas. Então, muitas vezes, o problema do mau jornalista, das perguntas ruins que a gente tem no dia a dia no jornalismo, é preguiça. Por quê? Porque naturalmente a gente se resguarda da natureza, né? Se respalda pela natureza de querer gastar menos energia, tá? Mas essa pergunta tem a ver com o princípio básico da comunicação, que tem a ver com aquele negocinho lá que vocês já conhecem, né? Que é aquela tríadezinha da comunicação, que é o emissor, mensagem e receptor. Tem a ver com isso. No exemplo de Colombo, que eu dei agora há pouco, que é uma história muito conhecida, como o ovo de Colombo, né? Eu acho que vocês já viram falar sobre isso. Há todos os elementos com um ingrediente que significa a mensagem e deixa inquestionável a resposta, fazendo os receptores entenderem o que Colombo quis dizer, certo? Então vamos lá, vem comigo aqui, para não ficar tão complicado. O papel operacional do jornalismo é perguntar. Para isso que a gente pesquisa o tema. A gente faz perguntas, a gente escolhe as fontes, a gente entrevista as pessoas, a gente pergunta as fontes, a gente grava esses conteúdos, a gente edita e a gente veicula, a gente reporta, a gente comunica. Não há como fazer jornalismo que ultrapasse a segunda ou terceira casquinha do cérebro sem que minimamente você pesquise para escolher pessoas certas e fazer perguntas relevantes. Entende? Olha só isso. Vou dar um exemplo para vocês. Vou imaginar o seguinte. Olha só, se liga. O jornalista foi pautado para cobrir um acidente na BR-343. Chegando lá, ele procura a autoridade máxima que está lá no recinto, no acidente, um policial, e pergunta como aconteceu o acidente. Primeira pergunta do jornalista. O policial fala que a princípio foi uma imprudência do motorista e causou 2 mortes. O repórter continua e pergunta: quem são as vítimas? O policial responde: um casal, Maria e João. O repórter procura uma testemunha que viu o acidente e pergunta: você viu o acidente, senhor? Como foi o acidente? A testemunha responde que o motorista ultrapassou o caminhão e se chocou com um carro, né, na outra pista. Então, ele, o repórter, se dá por satisfeito com as informações que ele já tem. E ele tem o lead da reportagem. Então, ele tem quem? Vamos lá, vamos montar aqui o lead direitinho. O que? Ele tem o acidente. Quem? Ele tem 2 pessoas, um casal de pessoas que foram vítimas do acidente. Quando? No dia tal que ele foi cobrir o acidente. Então, já tem essa informação também. Onde? Na BR-343. Como? Se chocou com um caminhão. Um carro se chocou, uma moto se chocou com um caminhão. Por que
Porque foi imprudência do motorista. Essa é a diferença entre quem pensa como comunicador e quem é comunicador, quer dizer, é jornalista, ou quer ser jornalista, enfim. O que acontece aqui? O cara, com as perguntas básicas, fez um texto baseado em respostas que são superficiais e levou isso para a redação, e com certeza essa matéria foi publicada numa TV, numa rádio, em nível nacional ou em qualquer outro lugar. Tá? Feito, pronto, tudo tranquilo. Matéria feita, ele cumpriu ali sua missão, foi aquela pauta que foi dada para ele foi para casa. O que acontece aí nesse negócio? Gente, nesse exemplo, um texto com ar de sensacionalismo, imagens de cabeças e pés decepados, muitas vezes pode acontecer isso, e a gente vê muito, repercussão do apresentador no horário nobre, né? E pessoas em casa informadas sobre o acidente. Entende? Então, esse é o cara que é jornalista. Esse é o cara que é jornalista. Agora vamos lá, tentar pegar aqui esse mesmo exemplo e como é que a pessoa poderia pensar como jornalista. Repórter feliz, né? Esse caso aqui, o repórter ficou muito feliz porque ele cobriu a pauta, ele fez a pauta direitinho e no final do mês ele vai receber o salário dele, o dinheiro vai cair na conta, tá tudo normal, beleza, show de bola, cumpriu a tabela, massa demais. E aí o seguinte, cara, não tem nada de normal nesse tipo de reportagem. Presta atenção aqui, não tem nada de normal nesse tipo de reportagem. Não é uma reportagem normal. Não é assim que o jornalismo tem que ser. Não é para isso que o jornalismo existe. Não é para dar superficialidade das coisas, tá? Por vários fatores que possam impedir que você seja mais profundo, mas minimamente você poderia perguntar coisas mais interessantes a respeito desse assunto, tá? Por quê? Porque o jornalismo tem a função de informar, inconformar, formar e transformar realidades, transformar vidas. Essa é a função do jornalismo, tá? Então vamos lá. Como é que eu, professor Iraildo, faria essas perguntas diante desse mesmo acidente, tá? As perguntas certas para cumprir o papel da boa reportagem, elas exigem muito mais coisas do que isso. Mas antes de perguntar, você precisa saber escolher qual é o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é ir cobrir um acidente na BR-343 e apenas colher superficialidades de respostas, da qual não traga uma possibilidade de que aqueles acidentes não aconteçam mais naquele lugar, você fica na superfície. Você faz cosca na cabeça das pessoas. E no dia seguinte vai ter outra. E é essa onda que está acontecendo no nosso jornalismo. A superficialidade vem muito daí. Mas agora vem comigo aqui, como é que um repórter pela Conrad, formado pela Conrad, faria essa reportagem? É que um cara da Conrad faria essa reportagem. No caminho para chegar no acidente, esse repórter que foi pautado, formado pela Conrad, ele começa a pesquisar quantos acidentes aconteceram naquele lugar, qual foi o ano que teve mais acidente, se naquele mesmo ano teve muito mais acidentes nesse lugar, o que o poder público fez nos últimos anos naquela pista, se aquela população desejava melhorar a BR-343 em algum aspecto, começa a buscar informações sobre sinalização de trânsito. Ele começa a buscar quanto foi investido, né, em educação de trânsito nos últimos anos, qual a última reforma da pista, quais os bons exemplos no mundo que a gente tem sobre a educação de trânsito. Ou seja, o bom repórter, o repórter que é formado pela Conrad, ele vai muito além. Ele já chega no acidente com várias outras informações que vão melhorar com certeza as suas perguntas. A partir dessas pesquisas iniciais que ele fez, ele começa a fazer as perguntas, e a primeira pergunta para a fonte policial seria o seguinte: olha só, o que podemos fazer para não ter mais tragédias como essa? E um policial talvez responderia o seguinte: mais responsabilidade dos motoristas. Olha só aí como é que vai se desenhando a matéria. E aqui o repórter já tem a base da sua reportagem como abordagem para ampliar o debate, certo? Então ele pergunta: e se tivesse mais campanhas de educação no trânsito, teríamos menos acidentes como esse? Aí o policial, né, se o policial responder sim, o repórter tem uma reportagem muito especial. E se for não, ele tem uma reportagem para promover um bom debate sobre os efeitos das campanhas de educação no trânsito. As fontes
que devem ser entrevistadas serão outras, certo? Apenas a partir dessa pergunta e dessa pesquisa inicial. As fontes que ele vai ter que entrevistar são outras, porque ele trouxe um acidente que não é normal, tá? Mas que está ali no cotidiano de quase todo dia, está nas TVs esses acidentes desse tipo, e ele traz para um outro campo, traz para um campo do debate da educação no trânsito, cara. Entende? É assim que tem que funcionar. Esse é o cara que transforma a oportunidade de saber perguntar, de fazer perguntas boas, em assuntos, em debates grandiosos. É isso que a gente tem que fazer, tá? Então, como essas fontes são outras, o que ele vai buscar? Ele vai buscar a essência do que o jornalismo prega. É inconformar, formar, transformar, sabe? E além disso, fazer com que a sociedade venha com ele em cima do debate e que tragam soluções efetivas para que aquilo não aconteça mais, tá bom? Se a gente for, talvez, analisar, claro que é um exemplo aqui, mas se a gente for analisar os números com relação à quantidade de dinheiro que eu e você, ao pagar um IPVA de um carro, pagar os impostos do carro, são destinados à educação no trânsito, deve ser um absurdo de dinheiro. Então não era para acontecer acidente, por exemplo, se tem falta de sinalização, porque isso tem a ver com educação no trânsito. Não é para acontecer tantos acidentes como imprudência no trânsito, embora seja uma posição individual de cada um dos motoristas, certo? Então você abre um debate, traz um acidente que era uma coisa menor e transforma aquilo em algo comum para todo mundo, para que todo mundo discuta isso. Eu entendo como a sua pergunta pode mudar o jogo. Eu quero que você compreenda isso também. A sua pergunta ela pode mudar totalmente o jogo. Tá? Mas professor, o meio de comunicação que eu trabalho não está interessado nisso. Você pode me dizer isso, tá? As pessoas querem ver sangue. É isso mesmo. Elas querem a TV quer audiência. Eu não vou ter tempo para fazer uma pesquisa. O prazo da pesquisa, da reportagem, ele é muito curto. E aí eu digo para você, cara, muito bem, perfeito. Você está com um cenário perfeito para ser comunicador. Agora, pensar como comunicador exige um pouco mais de você. E quem pensa como comunicador, como eu te disse no início, você se torna referência. Você se torna destaque. Você não é só um no meio da multidão, você é um cara bom. Somos ótimos, inclusive, em dar desculpas para as coisas que não estamos dispostos a fazer. Eu já sei disso, mas deixa eu te dar outra versão sobre cada ponto desses que eu comentei aqui. O meio de comunicação vive num negócio. Presta atenção comigo aqui. E a sua maioria dos meios de comunicação dependem do poder público, para se sustentar, inclusive. Se você traz o acidente tendo como fonte as autoridades públicas, vai gerar um diálogo, sim, com o meio de comunicação, tanto do ponto de vista de produção, como do ponto de vista de sustentabilidade, possivelmente. Que, inclusive, pode se desmembrar em uma verba publicitária para aquele veículo de comunicação. As pessoas querem ver as soluções, as pessoas querem ver as mudanças. Elas querem ver mesmo tragédia na vida delas. Elas querem melhorar de vida. Mostrar sangue é muito fácil para atrair a atenção das pessoas. Lembra que somos preguiçosos enquanto sociedade. Pois é exatamente esse mesmo sentimento que toma conta da gente de querer fazer a pesquisa. Então a gente tem uma certa preguiça de perguntar. É uma pergunta a mais e não se contentar com a primeira resposta, tá? Então, se o nosso jornalista não pergunta bem, pode ser que ele perca a grande oportunidade de valorizar o seu meio, de valorizar os assuntos, de trazer debates que sejam importantes mais profundamente. E perceba, nessa comparação desse acidente, de um cara que faz com rádio, de um repórter que faz com rádio, de um cara que não faz com rádio, ele perguntou até menos, mas ele trouxe, de certa maneira, as perguntas certas para trazer um debate, talvez até uma série de reportagens sobre aquela temática que seria educação no trânsito. É isso que faz a diferença entre pensar como comunicador e ser comunicador. Tá bom? Tá claro? Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. E sabe qual a grande consequência de escolher o caminho mais fácil? Quando a gente escolhe perguntar superficialmente,
que a próxima vítima do acidente possivelmente pode ser alguém que você conhece. Por isso, não é nada normal a gente ter um acidente. Porque não podemos normatizar a morte, cara. Não é possível que a gente fique normatizando a morte. Quando o repórter, o comunicador perde essa essência, ele perde a sua natureza. Porque, de novo, lembra lá no início? Antes de tudo, a gente precisa ser humano. A gente precisa se entender como cidadão. E a gente depois coloca a nossa técnica, nosso profissionalismo, para poder executar uma atividade que vá de encontro ao bem de todo mundo. Tá? Se perdermos isso, essa essência, essa sensibilidade de normalizar o anormal, a gente deixa de ser humano. Isso não é legal. Além disso, o comunicador jornalista, que sabe claramente qual é seu papel social, ele sabe e ele pode ter mais resultado, ter mais efeito na vida das pessoas do que qualquer outra pessoa. É como que a gente faz... E como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz isso, Iraildo? Como é que a gente se torna melhor? Perguntando melhor. Eu fico me perguntando às vezes quantas perguntas deixaram de ser feitas em várias reportagens por aí, mundo afora, hoje, ontem, depois, enfim, daqui para frente também terão outras, que poderiam ter tido efeitos para evitar mortes, como essa dos acidentes no trânsito. Entende? Então a nossa carga de responsabilidade, ela também tem que ter isso. Que com a minha pergunta eu consigo talvez salvar vidas. Certo? Não é assim como o médico faz, abrir um bisturi, a pessoa tem um câncer, tira o câncer, o médico e a pessoa está curada. Não é assim, mas é quase quanto dessa forma. Porque se você extrai a pergunta certa, você provoca uma reflexão, essa reflexão pode provocar uma ação e essa ação pode evitar outras mortes. É isso que o jornalismo é. É para isso que a gente tem que trabalhar esse jornalismo. E aí, para a gente chegar já ao final dessa live, qual a maior habilidade que vai nos dar a condição de perguntar, de fazer as perguntas certas no jornalismo? Tá bom? Então, já falei muito disso aqui na Conrádio, e eu acho que está faltando muito disso, mas as pessoas ainda não entenderam o que é essa habilidade. Essa habilidade que nos dá essa condição de perguntar, fazer perguntas melhores, é o pensamento crítico. Quando você tem pensamento crítico, com certeza várias coisas, a criatividade, a diversidade, o entendimento do mundo, a evolução, você junto aos seus, você vai criar um processo evolutivo, pensativo e vai começar a pensar como comunicador ao invés de ser comunicador. A primeira forma da gente ter pensamento crítico é ser cético amável. Ser cético amável. O que é um cético amável? É preciso ser cético, mas de forma amigável. Porque se a gente for cético, irônico, raivoso, vai criar um problemão na nossa vida. As pessoas vão se afastar da gente. Ou seja, sem um olhar e o coração abertos e atentos, nós não teremos ambientes mais saudáveis, criativos, inovadores. E quando a gente cria esse sentimento de questionar, de ser cético sobre aquilo que está sendo dito, você se desvia inteiramente da primeira resposta. Você não se contenta com a primeira resposta. Agora, o que você não pode ser é arredio em cima dessa primeira resposta. Você pergunta de outra forma para trazer a resposta adequada. Então, ser cético não é quem duvida de tudo. É quem quer entender o assunto. É quem quer entender, quem quer colaborar com aquilo. E o nosso papel enquanto comunicador é colaborar, é fazer as perguntas certas para fazer uma boa reportagem e colaborar com a sociedade, para o desenvolvimento de alguma coisa. Você não está sendo pago por estar numa redação e sendo repórter de uma TV ou de uma rádio para ir lá, pegar um conteúdo, colocar aqui e encher o linguiça. Isso não tem efeito. É para entender, pensamento cético, é para entender que a gente precisa questionar, que a gente precisa se questionar muitas vezes e questionar a situação que está ali e não se contentar com a primeira pergunta. Então esse é o primeiro motivo da gente desenvolver essa habilidade do pensamento crítico. A segunda coisa é ter empenho na superação dos vieses cognitivos. O que são esses vieses cognitivos? Existem mais de 100 vieses cognitivos. Um dos vieses cognitivos que a gente mais conhece hoje em dia é o viés cognitivo da confirmação. Ou seja, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp e você tem um conhecimento sobre aquele assunto e aquele assunto te agrada de alguma forma, certo?
O teu viés cognitivo diz o seguinte: eu vou partilhar porque eu acredito nisso aqui. Mas talvez aquele conteúdo que você partilhou, embora você acredite naquele conteúdo, né, talvez não poderia, talvez tenha sido uma fake news, entende? Então esse é o viés mais usado hoje em dia por conta, inclusive, das redes sociais, tá? Vamos nos aprofundar um pouco mais nesses vieses cognitivos, né, da criatividade principalmente, lá no futuro, porque eu quero gravar uma aula só sobre criatividade no jornalismo, e vai estar muito legal isso aí, tá? O terceiro é fundamentação e lógica. Para a gente ter pensamento crítico, a gente precisa ter fundamentação e lógica, argumentação e retórica. Esse é o terceiro. Ter senso lógico é perceber que as coisas não são como são, porque elas, assim, é perceber a lógica das coisas. Nos Estados Unidos, está acontecendo um processo no jornalismo muito interessante, que é baseado no fato, né, no fato. Aqui no Brasil a gente tem andado muito para isso também, baseado no fato. Então, quando Donald Trump mentia, falava na televisão ou em qualquer outro veículo, para as sociedades ou nas redes sociais, que a vacina não funcionava, a vacina não funciona, os veículos de comunicação tradicionais, em cima dos fatos, eles têm feito, eles não têm dito o seguinte: não foi como o presidente da República disse, eles dizem, o presidente da República mentiu, porque é um fato, a vacina funciona. Aqui no Brasil, a gente tem muito medo disso. E sabe qual é o problema? Que às vezes a gente não tem toda a segurança do mundo, a gente não tem um argumento, a gente não tem a retórica jornalística adequada para poder falar disso, tá? Hoje em dia, a Globo está aí muito pautando e dizendo que determinadas autoridades mentem. E isso é importante porque traz a credibilidade da comunicação, traz a credibilidade do jornalismo, desde que você tenha senso lógico, retórica, pesquisa, claro, e, obviamente, a argumentação certa de fazer isso junto a uma matéria jornalística, junto a um conteúdo jornalístico, tá? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? A argumentação e retórica são essenciais e também colocar seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Isso é importante, seja na discussão de uma pauta ou seja em uma coisa, como eu falei há pouco, tá? Esta dinâmica é você tirar significados do cenário e construir outros novos cenários. Então, retórica, argumentação é fundamental para que você construa outros repertórios, quer dizer, aumente o seu repertório, mas que também construa outros cenários a partir das conversas que você tem. Quarto, como é que a gente tem pensamento crítico? Quarto ponto, repertório. Não há como você ter pensamento crítico se você não lê. E quando eu falo ler, não é você ler, pegar um monte de livro, como eu tenho aqui, um monte de livro, enfim, não é ler livro somente. Não é somente ler livro. Embora eu acho que os livros ainda são a grande fonte de riqueza, desconhecida por 1 milhão de pessoas. Tem um piqueiro de livro aqui na minha estante, leio muito, e eu acho que os livros se revelam para mim como algo precioso. É como se fossem diamantes que eu fosse buscar lá, e poucas pessoas estão indo lá buscar. Porque é de lá que eu tiro informações para, inclusive, conversar com vocês aqui sobre uma série de coisas, tá? Livros, ler. Mas você pode ler assistindo um bom documentário, você pode ler assistindo bons jornais, você pode ler ouvindo bons podcasts, você pode ler lendo boas páginas de redes sociais, no Instagram, YouTube e tal. Você pode ler de diferentes formas. Quando a gente fala em ler, eu acredito muito que ler é entender o que está no teu entorno, é o que está no teu encosto. No teu redor. Então, a quarta forma da gente ter pensamento crítico é repertório. Tenha repertório e com certeza você vai se diferenciar. Sem repertório, a gente não consegue nem saber se o que o outro está dizendo está certo, cara. E aí a gente fica na superficialidade. Para eu dizer, eu também preciso saber, certo? Então quem não sabe fica calado. E isso é o que te dá repertório. Para você falar, você precisa de repertório. O repertório é fundamental para fazer as conexões e o que ajuda muito no processo de criação, por exemplo, a criação da pauta. Repertório. Então, na reportagem que o cara da Conrádio fez sobre o acidente que a gente colocou aqui como exemplo, ele foi buscar repertório, cara, para fazer as perguntas certas.
Entendeu? Repertório, repertório. Pesquisou, olhou o assunto, pesquisou, fez as perguntas certas e talvez daria um bom debate, faria um monte de coisa em torno daquele assunto. E por último, por fim, né, você precisa, e eu acho isso fundamental para ter pensamento crítico, ter um conjunto de atitudes e valores. É aquilo que a gente volta lá no início da conversa dessa aula de hoje. A gente precisa ser humano. E como ser humano a gente tem valores, a gente tem princípios, a gente tem atitudes, das quais a gente não se desvia delas. São os nossos guias, esses guias que a gente tem para tomar determinadas decisões, tá? Inclusive do que está certo e do que está errado, do que é adequado ou do que é inadequado.